Título: O tema dos três escrínios. Subtítulo: 1. Duas cenas de Shakespeare, uma de uma comédia e a outra de uma tragédia, proporcionaram-me ultimamente ocasião para colocar e solucionar um pequeno problema. A primeira destas cenas é a escolha dos pretendentes entre os três escrínios em O Mercador de Veneza. A bela e sábia Portia está comprometida, a pedido do pai, a tomar como marido apenas aquele de seus pretendentes que escolha o escrínio certo entre os três que se lhe achavam à frente. Os três escrínios são de ouro, prata e chumbo. O certo é aquele que contém o retrato dela. 2 pretendentes já partiram sem sucesso escolhendo ouro e prata. Bassanio, o terceiro, decide-se em favor do chumbo. Assim ganha a noiva, cuja afeição já era sua antes do julgamento da fortuna. Cada um dos pretendentes dá os motivos para sua escolha, num discurso em que louva o metal que prefere e deprecia os outros dois. A tarefa mais difícil compete assim ao afortunado terceiro pretendente. O que ele encontra para dizer em glorificação do chumbo contra o ouro e a prata é pouco e tem um cunho forçado. Se, na clínica psicanalítica, nos defrontássemos com tal discurso, suspeitaríamos que haveria motivos escondidos por trás das insatisfatórias razões apresentadas. Shakespeare não inventou este oráculo da escolha de um escrínio, tirou-o de uma história das Gesta Romanorum, no qual uma moça tem de fazer a mesma escolha para conquistar o filho do imperador. Também aqui o terceiro metal, o chumbo, é o portador da fortuna. Não é difícil adivinhar que temos aqui um tema antigo que exige ser interpretado, explicado a sua origem. Uma primeira conjectura quanto ao significado desta escolha entre ouro, prata e chumbo é rapidamente confirmada por uma afirmação de Stucken, que efetuou um estudo do mesmo material num amplo campo. Escreve ele, abre aspas, a identidade dos três pretendentes de Portia fica clara por sua escolha. O príncipe de Marrocos escolhe o escrínio de ouro, ele é o sol. O príncipe de Aragão escolhe o escrínio de prata, ele é a lua. Bassanio escolhe o escrínio de chumbo, ele é o filho da estrela. Em apoio de sua explicação, cita um episódio da epopeia folclórica estoniana Kalevipoeg, no qual os três pretendentes aparecem sem disfarce como os filhos do sol, da lua e estrelas, o último sendo o filho mais velho da estrela polar. E mais uma vez a noiva cabe ao terceiro.
Assim, nosso pequeno problema conduziu-nos a um mito astral. Só é pena que com esta explicação não nos achemos no final da questão. Ela não está exaurida, pois não partilhamos da crença de alguns pesquisadores de que os mitos foram lidos nos céus e trazidos à Terra. Estamos mais inclinados a julgar com Otto Henke que eles foram projetados para os céus após haverem surgido alhures sob condições puramente humanas. É neste conteúdo humano que reside nosso interesse. Examinemos novamente nosso material na épica estoniana, tal como no conto oriundo das Gesta Romanorum. O tema é uma moça que escolhe entre 3 pretendentes. Na cena de O Mercador de Veneza, o assunto é aparentemente o mesmo, mas, ao mesmo tempo, nele aparece algo com o caráter de uma inversão do tema. Um homem escolhe entre 3 escrínios. Se aquilo em que estamos interessados fosse um sonho, ocorrer-nos-ia em seguida que os escrínios são também mulheres, símbolos do que é essencial na mulher e, portanto, da própria mulher, como arcas, cofres, caixas, cestos, etc. Se corajosamente presumimos que há substituições simbólicas do mesmo também nos mitos, então a cena do escrínio em O Mercador de Veneza torna-se realmente a inversão que suspeitamos, com um aceno de varinha de condão, como se estivéssemos num conto de fadas. Despojamos de nosso tema a indumentária astral e agora percebemos que ele é um tema humano. A escolha de um homem entre 3 mulheres. Este mesmo conteúdo, porém, pode ser encontrado noutra cena de Shakespeare, num de seus dramas mais poderosamente comoventes. Não a escolha de uma noiva desta vez, mas ligada por muitas semelhanças ocultas à escolha do escrínio em O Mercador de Veneza. O velho rei Lear, ou Lear, resolve dividir seu reino enquanto ainda se acha vivo entre as 3 filhas, em proporção à quantidade de amor que cada uma delas expressa por ele. As 2 mais velhas, Goneril e Regan, exaurem-se em asseverações e louvores de seu amor por ele. A terceira, Cordélia, recusa-se a fazê-lo. Ele deveria ter reconhecido o despretensioso e mudo amor da terceira filha e o recompensado, mas não o faz. Repudia Cordélia e divide o reino entre as outras 2, para sua própria ruína e ruína geral. Não é esta, mais uma vez, a cena de uma escolha entre 3 mulheres, das quais a mais jovem é a melhor, a mais excelsa? Imediatamente ocorrer-nos-ão outras cenas oriundas de mitos, contos de fadas e das literaturas, com a mesma situação por conteúdo.
O pastor Paris tem de escolher entre 3 deusas, das quais declara ser a terceira a mais bela. Cinderela também é uma filha mais nova, preferida pelo príncipe às 2 irmãs mais velhas. Psique, na história de Apulquio, é a mais jovem e bela das 3 irmãs. Ela é, por um lado, reverenciada como Afrodite em forma humana, por outro, é tratada por esta deusa como Cinderela foi tratada por sua madrasta, e é-lhe atribuída a tarefa de selecionar um monte de sementes misturadas, o que realiza com o auxílio de pequenas criaturas, pombas no caso de Cinderela, formigas no caso de Psique. Quem quer que me preocupasse em fazer um levantamento mais amplo do material descobriria indubitavelmente outras versões do mesmo tema, conservando as mesmas características essenciais. Contentemo-nos com Cordélia, Afrodite, Cinderela e Psique. Em todas as histórias, as 3 mulheres, das quais a terceira é a mais excelsa, devem seguramente ser encaradas como, de certo modo, semelhantes se são representadas como irmãs. Abre parênteses. Não devemos deixar-nos desencaminhar pelo fato de a escolha de Lear ser entre 3 filhas. Isto pode não representar nada mais do que ele ter de ser representado como um velho. Um velho não pode escolher muito bem entre 3 mulheres de nenhuma outra maneira. Assim elas se tornaram suas filhas. Fecha parênteses. Mas quem são essas 3 irmãs e por que deve a escolha recair na terceira? Se pudermos responder esta pergunta, estaremos na posse da interpretação que estamos buscando. Já fizemos anteriormente uso de uma aplicação da técnica psicanalítica quando explicamos os 3 escrínios simbolicamente como 3 mulheres. Se tivermos a coragem de proceder da mesma maneira, estaremos iniciando um caminho que nos levará primeiro a algo inesperado e incompreensível, mas que talvez por uma estrada indireta nos conduzirá a um objetivo. Deve impressionar-nos que esta excelsa terceira mulher tenha, em diversos casos, certas qualidades peculiares, além de sua beleza. São qualidades que parecem tender no sentido de algum tipo de unidade e não devemos, por certo, esperar encontrá-las igualmente bem assinaladas em todos os exemplos. Cordélia torna-se irreconhecível, indistinguível como o chumbo, permanece muda, ama e cala. Cinderela se esconde de maneira a não ser encontrada. Podemos talvez permitir-nos igualar ocultamento e mudez. Estes, naturalmente, seriam apenas 2 exemplos dos 5 que
escolhemos, mas há uma insinuação da mesma coisa a ser encontrada de modo bastante curioso em 2 outros casos. Decidimos comparar Cordélia com sua recusa obstinada ao chumbo. No breve discurso de Bassanio, enquanto está escolhendo o escrínio, diz-ele do chumbo, abre parênteses, sem de maneira alguma conduzir a fala para a observação, abre aspas, tua palidez comove-me mais que a eloquência, fecha aspas, quer dizer, abre aspas, tua simplicidade comove-me mais que a natureza espalhafatosa dos outros 2, fecha aspas. Ouro e prata são gritantes, o chumbo é mudo, na verdade, como Cordélia, que ama e cala. Nos antigos relatos gregos do julgamento de Paris, nada se diz de tal reticência por parte de Afrodite. Cada uma das 3 deusas fala ao jovem e tenta conquistá-lo através de promessas, mas de modo bastante esquisito, num tratamento inteiramente moderno da mesma cena, esta característica da terceira que nos impressionou faz seu aparecimento de novo no libreto de La Belle Hélène de Offenbach. Paris, após falar das solicitações das outras 2 deusas, descreve a conduta de Afrodite na competição pelo prêmio de beleza. La troisième ne dit rien, elle est le prix toutes de même. Se nos decidirmos a encarar as peculiaridades de nossa terceira como concentradas em sua mudez, então a psicanálise nos dirá que, nos sonhos, a mudez é uma representação comum da morte. Há mais de 10 anos, um homem muito inteligente me contou um sonho que desejava utilizar como prova da natureza telepática dos sonhos. Nele vira um amigo ausente de quem não havia recebido notícias por tempo muito longo e censurara-o energicamente por seu silêncio. O amigo não deu resposta. Posteriormente, descobriu-se que havia encontrado a morte por suicídio. Aproximadamente à época do sonho, permitam-nos deixar o problema da telepatia de lado. Entretanto, não parece haver qualquer dúvida de que aqui a mudez no sonho representava a morte. Esconder-se e não ser encontrado, travessão, algo com que o príncipe se defronta por 3 vezes na história de Cinderela, travessão, constitui outro símbolo inequívoco de morte nos sonhos, assim também um pallor acentuado, do qual a palidez do chumbo em determinada variante do texto shakespeariano é um lembrete.
Ser-nos-ia muito mais fácil transpor estas interpretações da linguagem dos sonhos para a modalidade da expressão empregada no mito que agora está sendo considerada. Se pudéssemos fazer parecer provável que a mudez deve ser interpretada como sinal de estar morto em outras produções que não sonhos. Neste ponto, escolheria a 9ª história dos contos de fadas de Grimm, a quem tem o título de Os 12 Irmãos. Um rei e uma rainha têm 12 filhos, todos rapazes. O rei declara que, se o 13º for uma menina, os rapazes terão de morrer. Na expectativa do nascimento dela, manda fazer 12 ataúdes. Com o auxílio da mãe, os 12 filhos buscam refúgio numa floresta escondida e juram dar morte a qualquer moça que possam encontrar. Nasce uma menina, cresce e sabe um dia por sua mãe que teve 12 irmãos. Decide procurá-los e na floresta encontra o mais jovem. Este a reconhece, mas fica ansioso por escondê-la devido ao juramento dos irmãos. A irmã diz, abre aspas, morrerei alegremente se assim puder salvar meus 12 irmãos. Fecha aspas. Estes a acolhem afetuosamente, porém, e ela fica com eles, tomando conta de casa. Num pequeno jardim, ao lado da casa, crescem 12 lírios. A moça os colhe e dá um a cada irmão. Nesse momento, os irmãos são transformados em corvos e desaparecem, junto com a casa e o jardim. Abre parênteses. Corvos são pássaros espíritos. A morte dos 12 irmãos pela irmã é representada pela colheita das flores, tal como é no começo da história, pelos ataúdes e pelo desaparecimento dos irmãos. Fecha parênteses. A moça que mais uma vez está pronta a salvar os irmãos da morte, é dito então que, como condição, ela deve ficar muda por 7 anos e não pronunciar uma só palavra. Ela se submete ao teste que a coloca em perigo mortal, isto é, ela própria morre pelos irmãos, como prometera fazer antes de encontrá-los. Por permanecer muda, consegue finalmente libertar os corvos. Na história de Os 7 Cisnes, os irmãos que foram transformados em pássaros são libertados exatamente da mesma maneira. São restituídos à vida pela mudez da irmã. A moça tomou a firme resolução de liberar os irmãos, mesmo que isso lhe custasse a vida. E mais uma vez, sendo esposa do rei, arrisca a própria vida ao recusar-se a abandonar sua mudez, a fim de defender-se contra acusações perversas. Seria certamente possível coligar outras provas nos contos de fadas de que a mudez deve ser compreendida como representando a morte. Estas indicações levar-nos-iam a concluir que a terceira das irmãs, entre as quais a escolha é feita,
é uma morta, mas ela pode ser também algo mais, a saber, a própria morte, a deusa da morte, graças a um deslocamento que está longe de ser raro. As qualidades que uma divindade confere aos homens são atribuídas à própria divindade. Um deslocamento assim surpreender-nos-ia ainda menos em relação à deusa da morte, visto que nas versões e representações modernas que estas histórias estariam assim antecipando a própria morte, nada mais é que um morto. Mas, se a terceira das irmãs é a deusa da morte, as irmãs não conhecemos. Trata-se das parcas, das moiras, das nornas, a terceira das quais é chamada Atropos, a inexorável. Subtítulo 2. Colocaremos de lado por enquanto a tarefa de inserir a interpretação encontrada em nosso mito e escutaremos o que os mitólogos têm a ensinar-nos sobre o papel e a origem dos parcas. A primitiva mitologia grega em Homero, conhecida apenas uma só, G, a personificar o destino inevitável, o desenvolvimento ulterior desta moira única num conjunto de 3, ou, menos a miúde, 2 deusas irmãs. Provavelmente efetuou-se com base noutras figuras divinas a que as moiras se achavam estreitamente relacionadas, travessão, as graças e as horas, entre colchetes, as estações. As horas eram originalmente deusas das águas do céu, distribuidoras da chuva e do orvalho e das nuvens das quais a chuva cai, visto as nuvens serem concebidas como algo que fora tecido. Aconteceu que essas deusas fossem encaradas como fiandeiras, atributo que depois se relacionou às moiras nas terras mediterrâneas, favorecidas pelo sol. É da chuva que a fertilidade do solo depende, e assim as horas tornaram-se deusas da vegetação. A beleza das flores e a abundância dos frutos eram criações suas, e a elas era acreditada abundância de traços agradáveis e encantadores. Tornaram-se as representantes divinas das estações, sendo, provavelmente devido a esta conexão, que havia 3 delas. Se a natureza sagrada do número 3 não foi explicação suficiente, pois os povos da antiguidade, a princípio, distinguiam apenas 3 estações: inverno, primavera e verão. O outono só foi acrescentado em período greco-romano posterior, após o que as horas foram muitas vezes representadas na arte em número de 4. As horas mantiveram sua relação com o tempo, posteriormente presidiram as horas do dia, como a princípio haviam feito as épocas do ano,
e por fim seu nome veio a ser simplesmente uma designação das horas, abre parênteses, Eure, Heure, ora, ORA, fecha parênteses. As normas da mitologia germânica são apresentadas com as horas e as moiras e apresentam esta significação de tempo em seus nomes. Era inevitável, contudo, que se viesse a ter uma visão mais profunda da natureza essencial desta deidades e que sua essência fosse transposta para a regularidade com que as estações mudam. As horas assim tornaram-se as guardiãs da lei natural e da ordem divina, que fazem a mesma coisa reaparecer na natureza numa sequência inalterável. Esta descoberta da natureza reagiu sobre a concepção da vida humana. O mito da natureza transformou-se num mito humano. As deusas do tempo tornaram-se deusas do destino. Este aspecto das horas, porém, encontrou expressão apenas nas moiras, que vigiam a ordenação necessária da vida humana, tão inexorável quanto as horas. A ordem natural da natureza, a inelutável severidade da lei e sua relação com a morte e a dissolução que haviam sido evitadas nas encantadoras figuras das horas, estavam agora caracterizadas nas moiras, como se os homens só houvessem percebido toda a seriedade da lei natural quando tiveram de submeter suas próprias personalidades a ela. Os nomes das 3 fiandeiras foi também significativamente explicado pelos mitólogos. Lachesis, o nome da segunda, parece designar o acidental que se acha incluído na regularidade do destino, ou, como diríamos, a experiência, tal como Atropos representa o inelutável, a morte. A Cloto sobraria então significar a disposição inata, com suas implicações fatídicas, mas já é tempo de retornar ao tema que estamos tentando interpretar, o tema da escolha entre 3 irmãs. Ficaremos profundamente desapontados em descobrir quão ininteligíveis se tornam as situações sob exame e que contradições resultam de seu conteúdo aparente se aplicarmos a elas a interpretação que descobrimos. Segundo nossa suposição, a terceira das irmãs é a deusa da morte, a própria morte, mas no julgamento de Paris, ela é a deusa por sua beleza. Em O Mercador de Veneza, é a mais bela e sábia das mulheres. No Rei Lear, é a única filha leal. Podemos perguntar se pode existir contradição mais completa. Talvez, por improvável que possa parecer,
haja outra ainda mais completa ao alcance da mão. Na verdade, certamente existe, visto que, onde quer que nosso tema ocorra, a escolha entre as mulheres é livre e, no entanto, recai na morte. Afinal de contas, ninguém escolhe a morte, e é apenas por fatalidade que se tomba vítima dela. Entretanto, contradições de um certo tipo, substituições pelo contrário exato, não oferecem dificuldade séria ao trabalho da interpretação analítica. Não apelaremos aqui para o fato de os contrários serem tão a miúde representados por um só e mesmo elemento nos modos de expressão utilizados pelo inconsciente, tal como, por exemplo, nos sonhos, mas lembraremos que existem na vida mental forças motivadoras que ocasionam a substituição pelo oposto na forma do que é conhecido como formação reativa, e é precisamente na relação de forças ocultas como estas que procuramos a recompensa de nossa indagação. As moiras foram criadas em resultado de uma descoberta que advertiu o homem de que ele também faz parte da natureza e, portanto, acha-se sujeito à imutável lei da morte. Algo no momento estava fadado a lutar contra esta sujeição, pois é apenas com extrema má vontade que ele abandona sua pretensão a uma posição excepcional. O homem, como sabemos, faz uso de sua atividade imaginativa a fim de satisfazer os desejos que a realidade não satisfaz. Assim, sua imaginação rebelou-se contra o reconhecimento da verdade corporificada no mito das moiras e construiu em seu lugar o mito dela derivado, no qual a deusa da morte foi substituída pela deusa do amor e pelo que lhe era equivalente em forma humana. A terceira das irmãs não era mais a morte, era a mais bela, a melhor, a mais desejável e amável das mulheres. Tampouco foi esta substituição, de modo algum, tecnicamente difícil. Ela foi preparada por uma antiga ambivalência e executada ao longo de uma linha primeva de conexão, que não poderia ter sido há muito esquecida. A própria deusa do amor, que agora assumira o lugar da deusa da morte, fora outrora idêntica a ela. Mesmo a Afrodite grega não abandonara inteiramente sua vinculação com o mundo dos mortos, embora muito tempo houvesse entregado seu papel quitônico, C-T-O-N-I-C-O, quitônico, a outras figuras divinas, a Perséfone ou a Triforme, Artemis, Hecate, as grandes deusas mães dos povos orientais. Contudo, parecem todas ter sido tão criadoras quanto destruidoras, tanto deusas da vida e da fertilidade quanto deusas da morte.
Assim, a substituição por um oposto desejado em nosso tema retorna a uma identidade primeva. A mesma consideração responde à pergunta de como a característica de uma escolha juntou-se ao mito das três irmãs. Aqui também houve uma inversão desejada. A escolha se coloca no lugar da necessidade do destino. Desta maneira, o homem supera a morte, que reconheceu intelectualmente. Não é concebível maior triunfo da realização de desejos. Faça uma escolha onde, na realidade, há obediência a uma compulsão, e o escolhido não é uma figura de terror, mas a mais bela e desejável das mulheres. Numa inspeção mais chegada, observamos, sem dúvida, que o mito original não é tão completamente deformado que traços dele não apareçam e revelem sua presença. A livre escolha entre as três irmãs não é, propriamente falando, uma escolha livre, pois deve necessariamente recair na terceira. Do contrário, todo tipo de malefício pode acontecer, como sucede em Rei Lear, a mais bela e melhor das mulheres, que assumiu o lugar da deusa da morte. Manteve certas características que beiram o sinistro, de maneira que, a partir delas, pudemos adivinhar o que jaz por baixo. Até aqui estivemos acompanhando o mito e sua transformação, sendo de se esperar que indicamos corretamente as causas ocultas da transformação. Podemos agora voltar nosso interesse para a maneira pela qual o dramaturgo fez uso do tema. Ficamos com a impressão de que uma redução do tema ao mito original está sendo realizada em seu trabalho, de maneira que, uma vez mais, temos a sensação da comovente significação que foi enfraquecida pela deformação. É mediante esta redução da deformação, este retorno parcial ao original, que o dramaturgo alcança seu efeito mais profundo sobre nós. Para evitar más interpretações, gostaria de dizer que não é minha intenção negar que a história dramática do rei Lear destina-se a inculcar duas sábias lições à própria vida e que devemos guardar-nos de aceitar a lisonja pelo seu valor aparente. Estas advertências e outras semelhantes são indubitavelmente postas em relevo pela peça, mas me parece inteiramente impossível explicar o irresistível efeito de Rei Lear a partir da impressão que tal sequência de pensamento produziria, ou supor que os motivos pessoais do dramaturgo não foram além da intenção de ensinar essas lições. Sugere-se também que seu intuito foi apresentar a tragédia da ingratidão, cujo aguilhão
bem pode ter sentido no próprio coração, e que o efeito da peça repousa no elemento puramente formal de sua apresentação artística, mas isto não pode, segundo me parece, tomar o lugar da compreensão que nos foi trazida pela explicação. Aqui chegamos do tema da escolha entre as três irmãs. Lear é um homem velho, e por esta razão, como já dissemos, que as três irmãs aparecem como filhas suas. O relacionamento de um pai com os filhos, que poderia ser uma fonte fecunda de muitas situações dramáticas, não recebe consideração ulterior na peça, mas Lear não é apenas um homem velho, é um homem moribundo. Desta maneira, a extraordinária premissa da divisão de sua herança perde toda a sua estranheza, mas o homem condenado não está disposto a renunciar o amor das mulheres. Insiste em ouvir quanto é amado. Permitam-nos agora recordar a comovente cena final, um dos pontos culminantes da tragédia no teatro moderno. Lear carrega o corpo morto da Cordélia para o palco. Cordélia à morte. Se invertermos a situação, ela se torna inteligível e familiar para todos nós. Ela é a deusa da morte que, como as valquírias na mitologia germânica, recolhe do campo de batalha o herói morto. A sabedoria eterna, vestida deste mito primevo, convida o velho a renunciar ao amor, escolher a morte e reconciliar-se com a necessidade de morrer. O dramaturgo nos leva mais próximo do tema antigo, por representar o homem que faz a escolha entre as três irmãs como idoso e moribundo. A revisão regressiva que assim aplicou ao mito, deformada como foi pela transformação prenhe de desejo, permite-nos vislumbres suficientes de seu significado original para capacitar-nos a chegar também a uma interpretação alegórica superficial das três figuras femininas do tema. Poderíamos argumentar que o que se acha representado aqui são as três inevitáveis relações que um homem tem com uma mulher, travessão, a mulher que o dá à luz, a mulher que é a sua companheira e a mulher que o destrói, ou que elas são as três formas assumidas pela figura da mãe no decorrer da vida de um homem. A própria mãe, a amada que é escolhida segundo o modelo daquela, e por fim a terra-mãe, que mais uma vez o recebe, mas é em vão que um velho anseia pelo amor de uma mulher, como teve primeiro de sua mãe. Só a terceira das parcas, a silenciosa deusa da morte, tomá-lo-á nos braços.